O projeto seguinte será Vereda Viva, Oásis do Sertão. Para apresentá-lo, convidamos Dora Magalhães Veloso, Thaís de Oliveira, Bahia e seu Santino. Apontado por eu, né? Boa tarde a todos. Mais uma vez estou eu aqui dando aula sentada, né? Que é estranho para a gente enquanto professor. Mas vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o programa Vereda Viva, mas eu acho que a propriedade maior para estar falando de uma vereda é o seu Santino, que está aqui do meu lado. Então, eu vou tentar acelerar um pouquinho para deixar mais tempo para ele. Tem que passar aqui, né? Onde que é? Onde que é? Para frente, para trás. Tá? Se quiser fazer lá de palma de pé, já que gosta. Não, eu fico aqui mesmo, já estou sentada. Obrigada. Bom, o objetivo principal desse programa é preservar as fontes de recursos hídricos, né, encontrados no Cerrado e, em especial, nas áreas de vereda. E para cumprir com esse objetivo, nós desenvolvemos atividades tanto na área de pesquisa como na área de extensão. A princípio, a gente estava mais voltado para a área de pesquisa, que foi a minha formação. Mas, posteriormente, a gente, indo para o campo, fazendo essas pesquisas, nós sentimos necessidade da ação, porque no campo a gente passou a ser um monte de estranho, onde as pessoas ficavam olhando sem saber o que estava acontecendo. Então, nós sentimos essa necessidade de interagir mais com as comunidades e mostrar o que a gente estava fazendo. E aí começaram a surgir trabalhos diferentes e interessantes. Então, a gente tem desenvolvido atividades tanto no âmbito socioeconômico, né? Há pesquisadores da nossa equipe que faz atividades, que desenvolve projetos nessa área. Ecológico, que é mais a minha parte. Hidrológico, a área de educação ambiental, que eu também comecei a me adentrar mais nessa área, e dentre outras áreas que são contempladas e que às vezes a gente nem se lembra de manifestar. O programa ele foi idealizado por Dr. Paulo, né, enquanto coordenador da Bacia do São Francisco, no norte de Minas Gerais, e ele tinha como foco principal as veredas do norte de Minas. Então, mobilizou muita gente, levantou o passivo ambiental nas veredas e aí resolveu criar o projeto Vereda Viva. Depois, surgiram tantos trabalhos que ele passou a se chamar de programa, porque ele abrigou vários subprojetos. E hoje ele já atinge o estado de Minas todo, né, muitas áreas de veredas que tem no norte de Minas, chama a gente para fazer alguma vistoria, para conversar mais sobre esse assunto. E o núcleo, né, o NIEI, ele tem um papel muito importante dentro desse programa, uma vez que lá, eu, enquanto coordenadora do programa Vereda Viva, eu não trabalho sozinha. Então, eu tenho o Ministério Público, eu tenho a promotora, eu tenho os meus parceiros das outras universidades que me ajudam a desenvolver esse trabalho, porque não dá para eu ficar trabalhando só com aquela parte ecológica. Eu preciso de quem tenha conhecimento de solo, da área ambiental, da área de recursos hídricos e etc., porque é um sistema que funciona dentro do programa. Então, mas o que é vereda, né? Surgiu aí o programa Vereda Viva em função das veredas, que é a paixão de muita gente, inclusive Dr. Paulo, doutora Ana agora também é outra apaixonada por veredas, e quem conhece não tem jeito de não se apaixonar. Veredas são ambientes típicos do Cerrado, né? São ecossistemas dentro do bioma Cerrado,
e que localizam próximas a nascentes. Esses ambientes, eles funcionam como via de drenagem. É onde a água da chuva, a água do cerrado é armazenado para abastecer os cursos d'água e automaticamente, né, constitui-se numa caixa d'água, num reservatório de água dentro do cerrado. Então, eu tenho aqui uma foto mostrando uma vereda. Existem vários tipos de vereda, mas essa é a típica lá do norte de Minas, onde nós temos uma área, uma chapada mais alta, que é o cerrado típico, né, lá em cima, que nós chamamos de área de recarga. Nessa área é onde a chuva cai, ela percola no solo e vai escoando lentamente para essa área mais rebaixada, que é onde vocês estão vendo essa vegetação mais grossa aí. Uhum. Ah, é? Mas se eu apontar ali, eu tenho que apontar aqui. Então, essa água, ela percola nesse solo e vai escoando gradualmente, abastecendo o lençol freático, e nessa calha central, onde a gente vê essa vegetação bem verde, forma um dreno. Ela emerge aí e forma um rego, que chega mais ou menos a 1,5 m, 2 metros de largura, às vezes chega a 1 metro de profundidade, ou 20 centímetros, isso varia. E nessa parte aí bem cinzenta, que a gente chama de extrato herbáceo graminoso, nós vamos encontrar muitas gramas, muitas ervas, mas é um solo característico de vereda, é um solo turfoso. É como se fosse uma esponja. Aquela esponja que a gente toma banho, a gente põe ela na água, ela fica bem cheinha. A hora que aperta, ela fica seca, a água vai toda embora. Então, esse solo aí, ele funciona como um armazenador dessa água. Então, é uma esponja cheia d'água. E nós temos no centro aí, chamada de calha central, que é o extrato arbóreo, onde nós vamos encontrar espécies características de mata ciliar, de veredas e o buriti, que além de estar disperso em toda a área da vereda, que começa lá de cima, de perto do cerrado, até nessa calha central. E esse nome as veredas receberam em função dos viajantes antigos que adentravam pelo cerrado, e por ser as veredas aquelas áreas mais úmidas, né, mais agradáveis, eles passavam próximos às veredas, e aí começou a chamar de vereda, porque eles enveredavam, né, dentro do cerrado. Aí batizaram esse ecossistema como vereda. Aqui nós temos uma vereda típica, né? Então é difícil a gente imaginar isso. Na estação seca, é isso aí que a gente vê no meio do cerrado. Né? Então aquele cerrado cinzento, no interior dele nós encontramos essas ilhas, né? Que são as veredas. Aqui é a região de Pandeiros, é uma região altamente rica em veredas, então recursos hídricos lá, se houver preservação de veredas, nunca vai faltar, dá para abastecer muita gente. Ainda aqui mostrando também, isso aqui é época, não é época de chuva, né, ainda é na seca. Aqui é o Rio Pandeiros, que é um dos principais afluentes do Médio São Francisco, na nascente dele. Ele deve ter também aí 1 metro, uns 20 centímetros de largura, de profundidade. E aqui é ele no médio. Esse rio ele ainda conserva uma quantidade muito grande de água, porém, de 1958 até 2010, ele perdeu cerca de 50% do seu volume de água. Isso em função das pressões que foram acontecendo com as veredas. Muitas veredas já se perderam, outras estão no estado mais crítico, né? E aí acabou que ele foi perdendo esse volume de água. Aqui nós temos o pântano, que é a parte final do Rio Pandeiros, lá já na entrada, na foz do São Francisco. Aqui é numa época de seca também, que tem um armazenamento de água. Essa outra foto também retrata o mesmo período. Aqui nós já temos uma situação mais atualizada, então nós já temos um processo aqui mais evoluído de secamento desse pântano, com várias espécies invasoras já tomando conta. Ele já está altamente assoreado. E mais na frente, né, nós temos já uma situação dessa. Então, existem áreas lá no pântano que já está desse jeito. Então, a areia já invadiu, já tomou conta. E se não forem tomadas providências urgentes, né, porque isso é num transcorrer de 4 anos, a gente vê essa paisagem mudando,
nós vamos acabar perdendo essa riqueza. E considerando que o pântano, ele é chamado de berçário do Médio São Francisco, porque os peixes sobem para depositar os ovos ali e depois retornam para o rio. Bom, então aqui nós temos a situação de uma vereda. Eu tenho duas fotos aí. Na primeira foto, que está à minha esquerda, está meio úmido ainda. É um espaço onde o gado tem acesso, ele pisoteia, mas não tem muito tempo ainda que ele tem acesso a essa área. Esse outro, onde está o meu pé, aí está mostrando a altura que era o solo e o tanto que ele já se tornou arenoso. Então, com o pisoteio do gado, ficou só aquela parte ali do Buriti mesmo, porque o gado não tinha o capricho, né, nem o zelo de ir lá pisotear o caule do Buriti. Então, ele circulava em volta e o solo acabou ficando arenoso. Então, isso aí é o solo de uma vereda impactada pela bovinocultura. E esse local é dentro de um parque. O parque tem cercamento, mas o gado acaba entrando. Então, não tem uma proteção mais acirrada. Da mesma forma, aqui também, eu estou em pé, tem um arame cercando. E essa parte verde de cima da minha direita, ela deve ter uns 20 a 30 centímetros de altura do solo. Então, ali está cercado, o gado não entra. Mas essa parte de baixo é onde o gado tem o trânsito. Então, a gente já está vendo o tanto que está abaixando esse solo aí. Aqui em cima é o lago, é aquela parte de cima que eu falei que estava cercada. Esse lago, há 3 anos atrás, foi feita uma reportagem do Globo Rural e aquele moço, eu esqueci o nome dele, que apresenta o programa, ele passou dentro desse lago com um macacão de plástico para não molhar a roupa dele. E a água estava abaixo do peito um pouquinho. E ele morrendo de medo de cobra. Então, 3 anos depois, nós temos essa situação numa área cercada. Então, o que a gente conclui é que não basta cercar aquela área de vereda, nós temos que cercar a área de recarga também, a área que precisa ser protegida, porque senão a água não chega e acaba que o lago vai secar. Aqui, uma outra pressão que nós temos em vereda, e que essa também é extravagante, é o fogo. Porque na vereda, nessa época de seca, o fogo chega e ele fica escondido, ele queima por baixo, ele queima aquela esponja que está levemente seca, em algumas ela está muito seca, então ele queima o buriti pela raiz. Então, quando as pessoas que combatem incêndio chegam, o fogo já alastrou. E quando ele chega a manifestar assim com essas labaredas altas, muita coisa já foi devastada. Aqui, a morte de pássaros, né, quando chega os brigadistas para esse combate de fogo, infelizmente, muito da biodiversidade acaba se perdendo. E aqui, a APA Pandeiros é uma área que nós escolhemos como área piloto. Eu vou passar bem rapidinho, só para vocês terem uma noção. Aqui é a bacia do Rio Pandeiros, né? O rio é essa parte central, onde tem esses pontinhos no meio, e essa parte azul é o Rio São Francisco. Todos esses riscos está mostrando a bacia. Nós temos o Rio Pandeiros, os seus tributários e as veredas abastecendo esse rio. Ele é um rio que 98% do seu abastecimento é de veredas. Então, ele tem muito pouca nascente. As nascentes que existem estão dentro das veredas. Então, aqui nessa área, nós já desenvolvemos vários projetos de pesquisa, e como eu falei com os senhores, a princípio, esses projetos era mais para a gente conhecer as veredas. Depois, a gente começou a conhecer os veredeiros. Então, no início, nós tínhamos muito dinâmica da matéria orgânica, aspectos ecológicos, né? E depois a gente começou a falar aspectos ecológicos e educação ambiental, porque nós sentimos necessidade de interagir com as comunidades. Então, nós temos mais dinâmicas de fluxo hidrológico, né? Pesquisadores que trabalhavam com a vazão de água dentro de vereda impactada e dentro de vereda preservada, para ver se havia essa mudança. Os resultados foram interessantes. Realmente, a mudança na vazão durante os períodos do ano entre essas duas veredas. E tem 3 projetos que a gente ainda está levando, que é de recuperação. E nós já partimos para a ação. Primeiro, nós levantamos a vegetação, conhecemos o ambiente, interagimos com as pessoas e depois nós partimos para a nossa ação, que foi tentar propor algum modelo de recuperação dessas áreas degradadas. Então, nós temos a recuperação da mata ciliar do Rio Pandeiros,
a princípio, falar que quer recuperar uma área é interessante e dá a impressão que todo mundo quer recuperar, mas nós tivemos embates assim, exaustivos com os proprietários que não queriam ceder o espaço da APP para a gente fazer o plantio da vegetação e recuperar aquela área. Então, assim, era uma área que precisava ser recuperada, ele tinha que recuperar, e ele não permitia que a gente fizesse de graça. A gente não queria nada, já tinha o dinheiro, os órgãos de fomento já tinham... nós tínhamos sido contemplados, o que precisava era só do espaço. Então, nessa época, nós tivemos a intervenção do Dr. Paulo para ajudar a gente, que nós conseguimos levantar. Aí tem outros agora em 2 veredas que a gente está tentando implantar projetos de recuperação. E dentro do primeiro projeto, que foi da Mata Ciliar, a gente, como era o primeiro, nós apanhamos um pouquinho, que a gente começou a produzir muda em Montes Claros, a gente mesmo produzia e levava a 300 quilômetros, sendo que 100 quilômetros, 150 era estrada de chão, pagava caminhão, as mudas chegavam mortas, então assim, foi um traumatismo para a gente. Então, como nós aprendemos, e conhecemos o Sr. Santini, nós já começamos a mudar mais o nosso trabalho. Então, ao invés da gente gastar aquele dinheiro, aquela fortuna na cidade, nós passamos a pagar o veredeiro para fazer a produção de mudas. E hoje o Sr. Santini já tem um viveirozinho simples, mas tem um viveiro, tem uma tecnologia artesanal maravilhosa. Então, assim, é uma pessoa que está trabalhando com a gente. E muito dos nossos trabalhos que a gente levava da cidade, hoje a gente contrata no campo. Então, a gente vai fazer o cercamento, nós procuramos o homem do campo, a gente faz o pagamento de áreas para eles, né? E todo o trabalho que precisa mesmo para fazer lá, que não seja a gente com conhecimento para chegar no campo, a gente pega, privilegia essa pessoa que está lá, né? Então, aqui nós temos produtos, né, que nós já geramos a partir... A gente não tinha nada a respeito de vereda, tudo que a gente buscava no Google, em qualquer lugar, a gente não conseguia nenhuma informação a respeito de veredas. Hoje nós já produzimos 6 dissertações, inclusive uma de Thaís, que já defendeu, já está no doutorado agora. 4 trabalhos de iniciação científica, né, de TCC, vários resumos completos, inclusive em congressos internacionais, e isso não é para... Porque resumo não engrossa o currículo do pesquisador. O resumo, para nós, é um meio de divulgação, é para mostrar que existe esse ecossistema, existe demanda e que nós precisamos de mais pessoas agregadas para trabalhar. E nós fizemos 2 revistas, né, do IEF, foram vários artigos, o Dr. Paulo, inclusive, é autor de um deles, né? Estabelecemos parcerias com outras promotorias. Eu já estive em Paracatu para olhar uma indústria lá de canavieira, né, a pedido do promotor de lá, para a gente avaliar a situação das veredas. E também nós temos bolsistas, e bolsistas que são pessoas que precisam. Alunos da universidade que não têm bolsa e que têm uma vida sofrida, vamos dizer assim. Então, tinha aluno nosso lá que ele, antes dele entrar para a universidade, ele foi ser voluntário desses trabalhos nossos. E aí, tanto eu quanto a professora Iuli, a gente tirava de projetos nossos, ou de diária, tipo R$200 por mês para ajudar aquele rapaz, para estimular, para ele pagar a condução, né? Da bicicleta, se é que ele gastava, mas para a pessoa manter na cidade, porque ele não tinha família na cidade, ele vinha de longe e ia para lá. E nessa nós conseguimos, via projeto, nós temos uma bolsa equivalente à bolsa de mestrado, uma outra bolsa de apoio técnico e mais 3 bolsas que são doadas pela FAPEMIG e pelo CNPq. Então, dentro do projeto, a gente já conseguiu agregar muita coisa e beneficiar muita gente. Várias campanhas que nós fizemos de educação ambiental, né, interessantíssima, porque a receptividade é muito grande. As pessoas estão realmente ansiosas, precisando disso, e nós levamos os nossos alunos. Não era eu que estava lá na frente fazendo a palestra, era o meu aluno que estava lá, ele estava aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Então, com os professores, com os pais, com os alunos, então nós separamos nesse período aí, foram 5 salas. E um fato interessante que eu falo, que essas pessoas que trabalham, eles são muito pacientes, eles esperam incansavelmente e acreditam na gente,
é que nesse dia nós fizemos 2 eventos. Um na noite anterior em uma cidade e no outro dia de manhã nós marcamos 8 horas da manhã para chegar na Fazenda Picos. Só que o nosso ônibus encalhou, aí na frente tem uma foto dele. Então nós só conseguimos chegar na fazenda 2 horas da tarde. E todo mundo que estava lá marcado 8 horas estava esperando. E nós pedimos para fazer almoço, tudo, e ninguém quis almoçar. Só almoçou a hora que nós chegamos. Aí nós almoçamos e fomos começar o trabalho. Ficamos lá até 6, 7 horas da noite. Então, assim, é uma coisa que a pessoa está esperando, ela está querendo. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Aqui é capacitação de professores. Aqui também, né, falando de recursos hídricos. Aqui é nossas coletas de semente. A gente vai a campo, coleta semente. Tem um aluno nosso, aqui nessa foto não dá para ver, mas ele está lá em cima, igual um macaquinho, tirando semente. Essas sementes, parte eles levam para o laboratório, a gente armazena, porque nós vamos fazer, na recuperação agora em dezembro, nós vamos fazer a semeadura. E parte delas eles levam para o seu Santino, para o seu Santino fazer a produção de mudas. Então, além das sementes que ele coleta, a gente também ainda contribui um pouquinho com essas sementes. Aqui é uma parte do viveiro lá do seu Santino, ainda está precário, mas a gente está incrementando um pouquinho na medida do possível. E é essa vereda aí que nós vamos recuperar. Esse fogo aí tem 2 anos, ela já não tinha praticamente nada, o nome da vereda é Buriti Grosso, porque ela tinha um maciço de buriti. E hoje, se a gente olhar, ela deve ter uns 20 indivíduos. Então, a proposta nossa é tentar recuperar, ou pelo menos dar o primeiro gatilho para a natureza agir com mais eficiência. E concluindo, né, nós sabemos que os estudos multidisciplinares são importantes, nós precisamos de outras pessoas conhecidas, seja na área da agronomia, da ecologia, social, desenvolvimento social. Nós precisamos de pessoas porque não é um grupo só que resolve esse problema. Não é difícil de resolver, mas também não é uma equipe só que vai resolver isso. E é uma área, é ímpar para a gente, porque é uma área onde nós temos a caixa d'água. Se a gente for pensar, eu não sei se os senhores já viram o filme Mad Max, quem já assistiu Mad Max, assim, o povo brigando por água, né, um filme que eu não esqueço dele nunca. O futuro nosso não pode não estar muito longe disso se a gente não der um jeito de manter esses reservatórios. Então, as dificuldades que nós encontramos no transcorrer desse projeto todo é a demanda social e ambiental. É muito grande. É longe, para a gente sair de Montes Claros, é em torno de 300 quilômetros para a gente chegar lá. E além das atividades que a gente tem dentro da universidade, de aula, né, nós temos essas tarefas também. Não incluímos bolsa, a gente não ganha nada por isso, nem diária. Nós trabalhamos pelo prazer de ir lá trabalhar e pela causa ambiental e social. O que a gente faz é por isso. A carência de conhecimento, tem pouco conhecimento sobre veredas, poucas políticas públicas, e uma coisa que nós fizemos um encontro lá em januário essa semana, e que os veredeiros reclamaram, é que a burocracia é muito grande. Às vezes chega um programa lá para ele, mas pede ele uma renda, ele não tem como comprovar aquela renda, ele nem tem renda. Então são coisas que dificultam, né? Poucos recursos financeiros, problemas logísticos são incontáveis, né? E a morosidade e a burocracia nas ações. Então, aqui nós temos, ao dia do evento, o nosso ônibus, era a cada 5 metros o ônibus encalhava e a gente empurrava, né? Saímos bonito para ir para o evento, chegamos lá, mais bonito ainda, todo cheio de terra. Aqui a gente no campo, né? Às vezes a gente arruma um carro para levar, regularzinho, para a polícia não pegar no caminho, vai todo mundo, 5 pessoas em cada carro. Quando chega lá no campo, o carro não circula, então a gente tem que ir para a carroceria, né? Aí não tem polícia, a gente vai só no bom senso. E apesar de todo o sacrifício que a gente desenvolve, novamente numa campanha a gente fica 10 dias, no mínimo uma semana, a 10 dias no campo, a gente fica feliz lá. E rodou um filme agora há pouco aí, estava passando, né? E a gente comendo lá, né, Thaís? A alimentação nossa, assim, é mosquito, é lagarta, é tudo. E a gente ali feliz. É um momento que, assim, é inesquecível. É uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que passar. Era viver um dia, assim, com o meio ambiente, fazendo esses trabalhos. Então, aqui são mais fotos da gente.
E aqui é um lago que tem lá no Pandeiros, né? Que a gente às vezes vai lá para Bonito, Mato Grosso, para ver coisas bonitas, enquanto aqui a gente tem coisa maravilhosa e não conhece. E muito obrigada, acho que eu falei muito, mas eu gostaria que desse um tempinho maior para o seu Santino, viu? A princípio, eu nem sabia o que era Simos, né? E nada. Eu sou um veredeiro, né? Um morador, um pequeno agricultor do norte de Minas. Olhando a grandeza do que temos, a riqueza do que temos e a pobreza que temos. A pobreza maior é aquela pobreza do que não temos informações dos nossos direitos, do que somos e os nossos deveres. Na realidade, lá para nós, para o poder público, é tudo bonito. Mas eu, que moro lá no mato, para defender a mãe terra, a mãe natureza, aonde essa água, que não existe preço, aonde nasce a fábrica mais rica do mundo, que o mundo inteiro está atrás, é lá na nossa casa. Aonde nós não temos reconhecimento, não temos valor, aonde nós não sabemos ler, somos analfabetos, às vezes nem sabemos falar, temos medo da lei, porque nós não conhecemos a lei, não sabemos. Sei que o direito, a faculdade de direito, na Constituição, nos coloca que temos os nossos direitos. Direito à saúde, à moradia, à alimentação e à educação. Tanto para nós, para os nossos filhos. E na realidade, hoje, se vocês forem conhecer a realidade nossa, nós temos riqueza sim. Nós temos o fruto do cerrado, a natureza fornecendo até comida que nós nem plantamos. Lá nós temos comida, né? Olhando bem, o que possamos saber, o que teremos que saber, pessoas interessadas a nos ajudar, porque o que nós precisamos, na realidade lá na minha comunidade, nós vimos aí, ó, são milhares de veredas. Essas veredas abastecem o Rio São Francisco, o Rio Pandeiros, o Rio São Francisco. Quantas milhões de pessoas ou milhares essa água é nascida na minha casa, lá no fundo da minha casa, né? E com essa condição nossa, que nós não sabemos o que fazer, né? A grande pobreza nossa é porque nós temos medo. Nós não somos medrosos, nós não somos preguiçosos, né? Nós não temos oportunidades. Às vezes falta infraestrutura para nós poder produzir o nosso próprio alimento para subsistência, né? Nós não temos alimento para subsistência porque os poucos que produz, como aquela mulher, não adianta 2 ou 3 crescer. O direito é de todos, né? Essa água que nasce, essa vereda aí, está no quintal de todos nós lá. É 10, é 20, é 100, é 1000 famílias, 2000 famílias que precisamos de ajuda. E de onde vai vir essa ajuda, né? Nessa colocação nossa, eu acredito, eu preciso ter mais conhecimento do que devo fazer, o que posso buscar, né? O que posso entender, o que tenho que fazer para poder as coisas melhorarem. E para tudo, eu tenho reconhecimento do trabalho deles. Às vezes, quando eles chegaram lá, nós não tínhamos condições de nada, mas aceitamos eles como amigo, né? E acho bonito o trabalho de vocês, porque nós lá não sabemos, porque nós não temos pessoas que nos levam à consciência, né? Às vezes, o danos, o que é um fogo? Por que nós usamos fogo lá? Né? Por que nossas famílias têm aquele carvão ilegal no fundo de casa? Por quê? Né? O que eu devo fazer? Na realidade, eu nem sabia o que falar aqui, né? Mas eu posso usar como um desabafo e implorar e pedir apoio, ajuda de quem pode nos ajudar,
né? Porque nós, quem vai conhecer, às vezes eu peço, quem pode nos conhecer, vai nos conhecer, porque a riqueza que temos, às vezes nós não reconhecemos. Nós não sabemos que temos uma riqueza tão grande no fundo da nossa casa, que é a água, que é as veredas. Tantas espécies de pássaro, de árvores, né? De tudo que nós temos lá, né? E o que precisamos para uma meta principal? Produzir para a subsistência, para que eu tenha condições dos meus direitos humanos, direito de todos os direitos que eu tenho, e a obrigação, eu tenho a obrigação de preservar o que é de todos, é um bem de todos, que é a água e a mãe natureza. É só para completar aqui a fala do seu Santino, porque realmente ele é uma pessoa muito modesta, né? E ele não fala metade do que ele faz. É só um exemplo, para aquele viver de mudas, o IEF doou para ele uma caixa d'água. Só que ele viu 2 famílias que estavam sem água, da comunidade dele. Aí ele falou assim, ó, eu prefiro ir molhando essas mudas com o balde aqui e pegar essa caixa d'água e doar para as 2 famílias, porque lá tem muita criança, o benefício vai ser muito maior. Aí ele fez assim, já com a estrutura toda pronta. E quando nós chegamos, né, conversamos com ele, ele falou, eu vou molhar aqui com a mangueira, vou gastar mais água mesmo. Aí acabou que a gente comprou uma caixa d'água e doou para ele. Eu falei, ó, seu Santino, não doa essa agora, não. Porque é capaz de, se aparecer alguém precisando, ele vai fazer. Lá ele não vive em função dele, ele vive em função da comunidade. Então, uma pessoa que realmente representa os veredeiros. Obrigada.